E aí, amigas e amigos do Fazer o Quê? Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que vocês estejam muito bem, muito felizes, porque olha, 2024 promete. Esse é um ano em que as coisas vão acontecer e vão acontecer de forma acelerada. Como você que nos acompanha já sabe, o Fazer o Quê é o podcast de quem não fica só nas ideias, daquelas pessoas que fazem as coisas acontecer. A gente prima por trazer aqui os fazedores, gente que não se conforma de viver a vida e a realidade dos outros, gente que empreende, gente que faz acontecer. E aí, estava chegando o Dia Internacional da Mulher, e eu tenho uma filha lá em casa que ela fica falando, pai, essa entrevista é muito homem, pai, é só homem que vai lá, que machismo é esse? Mas não é machismo. Eu estou trazendo pessoas que têm algo interessante a dizer e eu vou sim colocar uma fila interminável de mulheres entrevistadas. Mas para o Dia Internacional da Mulher, eu fiz questão de trazer alguém que tem uma história de vida interessantíssima. Escuta o que eu estou te falando. Se você assistir esse podcast, você vai conhecer uma história inusitada, uma história de pessoa que morou em vários lugares do mundo, que teve a oportunidade de conhecer as mais variadas gastronomias e decidiu empreender no ramo da alimentação, que é o ramo dos sonhos de um montão de gente. Então, prepare-se porque você vai viver uma jornada muito gostosa e muito legal hoje. Eu quero fazer, como sempre faço, um agradecimento ao nosso patrocinador. E vocês sabem que a nossa patrocinadora, desde o primeiro episódio, é a CIA Técnica by Gubolin Company. E eu vou falar um pouco da CIA Técnica. Galera, é o seguinte, quem não fizer transformação digital, quem não pensar em tecnologia associada a negócio, está fora do mercado. A CIA Técnica, ela atua no Brasil desde 2010 e ela desenvolve projetos internacionais. Ela tem clientes no Brasil, nos Estados Unidos e no Canadá. Ela tem uma missão muito clara, conectar atividades, negócios e empresas por meio da transformação digital, fornecendo soluções tecnológicas e de negócios de forma personalizada. Como resultado dessa expansão internacional, olha o que aconteceu. Em 2022 nasceu a Gubolin Company, empresa que tem sede em Toronto, no Canadá. Que chique, hein? Meu patrocinador tem sede em Toronto, entendeu? Não é qualquer patrocinador, não. Aqui, para patrocinar, é gente mundial. Não tem essa história de nacional só, não. E ela, com esse escritório no Canadá, em Toronto, ela tem focado a sua atuação em projetos de inovação e transformação digital nos setores da logística, transporte e cadeia de suprimentos nos mercados norte-americano e canadense. Eu gostaria de te convidar para assistir um vídeo que foi criado e produzido pela CIA Técnica. Solta o vídeo aí, por favor. Integridade, expertise e comprometimento. Essas são as palavras que resumem a jornada de sucesso da CIA Técnica by Gubolin Co. Transformação digital de negócios com tecnologias de ponta. Através de algoritmos inteligentes, nós atendemos às mais diversas necessidades de nossos clientes. Após uma década de história, embarcamos em uma nova fase, abrindo portas para o mercado internacional. Expansão em novos patamares de crescimento. Fortalecimento do negócio e das relações. No Brasil, a estrutura está ainda mais robusta para atender com qualidade e abraçar novos projetos e desafios. Princípios sólidos e valores nascidos no Brasil. Continuamos honrando cada um de nossos clientes e parceiros, levando inovação e o compromisso da excelência. Somos a CIA Técnica by Gubolin Co. Conectamos o mundo com tecnologia sem fronteiras. E agora eu quero falar sobre a nossa convidada de hoje, que vem aqui trazer um brilho todo especial. Nós estamos gravando no Dia Internacional da Mulher. E que legal, né, pessoal? Eu tenho comentado, até falado disso em palestras, o espaço que a mulher está ocupando no mundo é um negócio fabuloso, né?
Eu já conheço empresas onde a liderança, a alta liderança é predominantemente feminina. Isso é lindo, isso é muito legal. Mulher tem sensibilidade, mulher tem tato, mulher resolve as coisas de um jeito diferente, mulher lida com pessoas de uma forma maravilhosa. E como é legal mulheres comandando empresas. E por isso eu tenho a honra de receber aqui ela, que é apaixonada por varejo. Ela é uma espécie de serial maker. Ela está sempre fazendo alguma coisa. Ela é uma grande fazedora. Eu tomei um susto. Eu vi que ela estava ali a 1000 por hora, implantando a primeira franquia. O restaurante que é o número 1 é o restaurante piloto, que notabilizou a marca a 1000 por hora, faturando, ela cuidando de tudo. E de repente ela me conta um dia, eu estou investindo num salão de beleza. Falei, uau, entendeu? Está fazendo um negócio aqui, está fazendo algo ali, tem os filhos, tem o marido, tem jornada dupla, olha que legal. É isso que eu admiro nos empreendedores. Ela já atuou em grandes marcas, tais como M-Officer, Osklen, Companhia Marítima e Ópera Rock. É a idealizadora da SK Steakhouse. Pessoal, sexta-feira, deixa eu ver, 16h58, e eu aqui lembrando das delícias da SK Steakhouse que eu adoro. Chopp maravilhoso, cortes de carne espetaculares, mas calma, tá? Calma, porque eu vou fazer um insert de um vídeo das delícias da SK num determinado momento aqui do nosso podcast. Ela é idealizadora da SK Steakhouse e das delícias que transformaram a SK em um point gastronômico dos mais requisitados e dá um ritmo todo especial à expansão da marca. Por quê? Porque ela não abre mão de se relacionar de forma entusiasmada com a franquia. Com cada uma de suas franquias, ela assume esse compromisso, envolvendo-se num verdadeiro espiral de sucesso. Além disso, ela é mãe do Arthur e do Nicolas, ela é esposa do Branquinho, que é um grande amigo nosso, a gente vai falar bastante dele aqui, e do outro sócio. Eu dou as boas-vindas à minha querida Kathleen Santos. Obrigado, estou muito feliz com esse convite. Que legal te receber. Estou me sentindo lisonjeada. Kathleen, faz tempo, viu? Faz tempo que eu tô querendo te convidar, né? Eu sei como é que é a tua vida. A gente tem aquela dinâmica de perceber a agenda dos outros. Restaurante não é brincadeira. Eu sei que você tem uma belíssima equipe. Eu sei que você tem o Gustavo, que é um cara especial. Eu adoro o Gustavo. Você sabe o quanto a gente já virou amigo, né? Sim. E eu tinha muita vontade de te trazer aqui, porque às vezes vem aqui nessa cadeira pessoas que estão com 200, 500, 700, 800, 1.500 franquias, e a gente já fala de uma história de sucesso. Como é legal contar uma trajetória naquela pegada do início, né? Começando. Quando a rede está começando, quando a história está começando. E é um momento tão especial, é um momento que vai ficar para você assim na tua cabeça para sempre, no teu coração. E eu já sei que a tua história e dos teus sócios será de muito sucesso pelo cuidado, pelo carinho que você entrega para a SK. Eu sou testemunha disso, eu tive a oportunidade de ver de perto. Mas o que eu queria? Eu acho que assim, o que vai despertar a curiosidade do pessoal que nos assiste, conta para mim essa tua vida, que é muito legal. Um dia você me contou e eu falei, caramba, a gente precisa levar isso ao conhecimento das pessoas que assistem o Fazer o Quê. Conta da Kathleen, conta a história da Kathleen e como a Kathleen conheceu o mundo. Assim, a Kathleen, ela sempre foi apaixonada por gente. Desde quando eu me entendo por gente, eu sempre amei estar no meio de gente, ajudar pessoas. Então, assim, eu sempre fui muito apaixonada. E, automaticamente, isso é um processo. Você entra, né? Eu entrei no varejo, eu tinha 14 para 15 anos, no Rio Preto Shopping. E eu entrei como estoquista de uma loja de sapato infantil. E quando você ama o que você faz, você vai crescendo automaticamente. E eu fui crescendo muito rápido lá dentro, ao ponto de estar gerenciando grandes marcas, que nem você disse, né? E
E sempre no objetivo principal de ajudar pessoas, de cuidar de pessoas. E automaticamente eu chegava em lugares, assim, muito rápido, alto, assim. Sim. E quando, mais ou menos, eu trabalhei uns 8 anos no varejo, eu me casei, né, com o Branquinho. Sim. E nós fomos embora. Então, dos 14 aos 20 anos, eu fiquei em Rio Preto, trabalhei no varejo e depois eu fui conhecer o mundo, né? E aí, para mim, abriu esse leque sobre conhecer lugares, conhecer pessoas, culturas diferentes, que é o que me encantava, assim, Fascina, fascinante. E eu comecei a conhecer culinária, conhecer cultura de pessoas, o jeito das pessoas. Quando você vai para o sul, né, um pessoal mais na dele. Reservado, E aqui a gente conhece a pessoa em 10 minutos, já somos amigos delas, né? E quando você chega no sul, você fala, nossa, peraí, não é todo mundo igual. Abre um leque para você, assim. A minha mulher nos Estados Unidos, ela fica falando assim, não passa a mão na cabeça do menino, não pega no cachorro, entendeu? Porque eu pego tudo. Eu saio abraçando todo mundo, conhecendo gente, mas ela fala, pelo amor de Deus, não toca na cabeça do menino. Exatamente. Né? E a gente tem que aprender a viver, o mundo é grande demais. Exato. Né? E aí me abriu um leque nisso, Agora, o teu casamento, né? Vamos falar do Branquinho, Sim. que é um querido amigo nosso. Jogador de futebol dos bons, né? Para onde vocês foram? Nós fomos... Eu conheci ele ainda não era jogador, né? Desde os 15 eu conheço. Sim. Nós casamos com 21. 21 ele assinou, a gente costuma dizer que é o contrato da vida, né? Que é no Sim. Atlético Paranaense. Por isso fomos Sim. para Curitiba. Chegou lá, ele jogou uns 2 anos. Nós ficamos lá uns 2 anos no Atlético. Eu fui grávida, que é uma das inclusive. torcidas mais apaixonadas do Brasil. Ninguém sabe, né? Assim, o que acontece no futebol paranaense ali, o Atlético é uma paixão, é uma loucura. O estádio é um caldeirão, as pessoas vão e aquilo é uma verdadeira loucura. E o Branquinho foi ídolo ali. E foi uma mudança para mim também conhecer pessoas, porque automaticamente nós somos de Rio Preto e eu chego em Curitiba com 2 times fortíssimos, né? Esposa de um jogador, e aí muda toda a sua vida, sua rotina, você não pode sair, né? Te priva de muitas coisas. É realmente uma paixão assim, absurda. Se o time tá ganhando, você pode sair. Se o time tá perdendo, você não pode sair, né? Então eu falo, mas ele é o jogador. E aí eu comecei a me adaptar de diversas formas em relação a isso para adaptar a profissão dele. Sim. Né? Eu saí da minha profissão, isso foi um combinado que nós tínhamos, isso é muito legal falar, porque às vezes nós, como mulheres... Tinham filhos? Eu casei e quando eu fui para Curitiba eu já estava grávida de 4 meses. Ok. Então eu cheguei em Curitiba já grávida. Então você tem um curitibaninho. Ele nasceu em Rio Preto. Ah, nasceu aqui? Eu morei legal, em Curitiba legal. e Entendi. voltamos para Rio Preto. Eu pensei que você tinha um paranaense em casa. Não. Mas quando nós casamos, eu e o Branco, isso é legal contar, que eu vejo bastante mulheres tendo essa dificuldade. Como a profissão dele era uma profissão que muda muito, e logo eu vou te explicar onde nós passamos, né, respondendo a sua pergunta, nós sentamos e ele falou, Kathleen, o jogador ele aposenta rápido. Né? Eu sei que você tem uma carreira promissora, é o que eu amo fazer, era tudo o que eu sabia fazer, como você disse, eu amo varejo. E ele falou, mas assim, eu preciso que você... para o meu time agora. E, você me acompanha. Que me acompanhe onde a gente for e depois você volta a implantar o seu sonho, né? E foi isso que eu fiz. Foi muito difícil para mim, porque ativa, né? Trabalhando, aí você de repente de casa, tem filho. Foi extremamente essencial, né? Quando eu cheguei para Curitiba, depois ele foi vendido para o Japão, ou seja, não tinha... do Atlético direto para o Japão. Para o Japão, não tinha como eu trabalhar, né? Então, eu fiz o meu melhor dentro da minha casa, com o meu marido, com o meu filho. Cheguei no Japão, outra cultura, né? E fui me adaptando a essa cultura. Então, você fica longe de família, sem rede de apoio, né? Então, eu guardei esse... Um idioma dificílimo. Totalmente diferente, não tem nada a ver, né? Comida, nada a ver. Sim. E eu guardei um pouco esse sonho como empreendedora. O primeiro ano foi bem difícil, né? Porque a mulher, ela se sente, às vezes, assim, muito inútil, né? Quando ela cresce já trabalhando, já nessa obrigação, você casa do nada, tem que ficar dentro de casa. Então, assim, eu descobri um amor... não é uma inutilidade, é um amor que esse momento exige a mulher ali. A mulher, ela tem algumas fases da vida dela que é extremamente essencial para a família, para a sociedade, e tudo tem seu tempo, né? Nós temos algo em comum, eu não sabia, porque a minha esposa, Etel, ela era comissária de bordo da Varig, na época, né? Varig que não existe mais. Sim.
E ela abriu mão de ser comissária, que era um sonho para cuidar dos nossos filhos. Nós não nos arrependemos de absolutamente nada. Exato. Eu tenho filhos maravilhosos, você conhece uma de muito perto. E ela, entendeu? A gente olha hoje para a decisão e foi a decisão certa, né? Exatamente. Em casa é assim também. Foi a melhor escolha nesse tempo, né? De lá nós fomos para o Japão, ficamos 2 anos lá, mudamos lá, né? Lá dentro do Japão. De lá nós fomos para Salvador, né? Aí eu já tô com o meu segundo filho. Então, mas o Nicolas, ele não viveu no Japão? O Nicolas não. O Nicolas, ele veio, eu vim grávida do Nicolas do Japão. Okay. Também. O Arthur viveu no Japão? O Arthur viveu. O Arthur foi com 3 meses pro Japão e voltou com 2 anos e meio. E voltou, foi para Salvador. A gente brinca que quando chega em Salvador, ele tá alfabetizando, né? Sim. Aí a gente... Nós, do interior, como ele chama? Arthur. Aí ele chegava aqui, porque ele foi para Salvador, aí ele falava, meu nome é Arthur. Maninha, painha, a gente viu uma mistura, uma salada. Olha só, que legal. E o nosso Arthur aqui é Arthur mesmo, né? E eu falava isso, o pessoal ria. Arthur, maninha, painha. Oh, que legal. E a gente amou morar em Salvador também, né? E onde que o Branco jogou? No Bahia. No Bahia. Jogou no Bahia. Bárbaro. Também muito legal. Aí, outra coisa extrema, porque a gente está falando, né? Chega no Atlético Paranaense, é aquele caldeirão. No Japão já é o contrário. Perdeu, eles batem palmas, você ganha presente, é uma educação absurda. Ficam com pena você pode andar de boa, tranquila, aí você vai para Salvador, que aí a turma do Bahia é uma turma, assim, muito devoto. Sim. E aí você já entra nessa coisa. Peraí, outra cultura, outra história, né? E os meus 2 filhos cresceram lá. De lá depois, o Arthur entrou com 7 anos, fez 7 anos, e nós conversamos. Ele falou, olha, agora é hora da gente voltar para nossa cidade. Eu e o Branco somos de São José do Rio Preto. Sim, né? Os dois. Sim. Então, a gente conversou. O Branquinho aqui todo mundo conhece. Branquinho, né? Falou do Branquinho. Sabe Branquinho? Claro, Branquinho, todo mundo conhece. E a gente conversou, assim, eu tive muita sorte, porque o Branco sempre foi muito companheiro, assim. Sim. E como ele conhecia esse mundo do futebol e eu não, né, ele foi me dando as coordenadas, dizendo, olha, daqui tanto tempo eu vou aposentar. Então, eu conseguia ter uma prévia daquilo. Não sabia para onde a gente ia, mas eu conseguia saber que em 7, 8 anos a gente ia passar por isso a cada 6 meses, né? Para você ter noção, em 9 anos nós mudamos 16 vezes. Tinha ano que mudava 2, 3 anos. Eu montava a casa, tinha que deixar a casa. Daqui a pouco deixa a casa, mudava, vai montar outra. Pega só. Então, mas é uma baita experiência, não? Como jornada de vida. Maravilhoso. Eu imagino que foi algo assim, que pouquíssimas pessoas têm essa oportunidade. Onde eu passei, as coisas, os pratos, a culinária que eu experimentei, as pessoas que eu conheci, o local que eu morava, assim, é muito enriquecedor. Eu me sinto assim, às vezes eu falo assim, gente, eu devo ter uns 45 anos pela experiência, né, que essa profissão dele Isso dá uma rodagem emocional, dá um conhecimento, assim, muito acelerado. Muito legal. Né? E te deixa um pouco, assim, essa mudança te deixa um pouco desapegada. Sim. Né? Eu sou uma pessoa que... Eu sou muito desapegada das coisas. Sim. E isso vem muito da profissão dele. Você sabe que desapego é um negócio muito positivo. É bom. Você, assim, todos os que se apegam, eles ficam dependentes de coisas, de pessoas, de lugares, né? Isso. E é difícil, por exemplo, eu tenho uma ideia que não deu certo, vamos embora para outra. Isso vem justamente, muita coisa que eu uso no empreendedorismo é justamente pelo que eu carreguei. Né? E tem gente que morre ali. É isso que eu falo. Não. É meu, não posso, eu vou afundar junto com essa ideia, porque loucura, tem que dar certo. Né? E isso até o pessoal que trabalha comigo, ele já sabe que eu sou uma pessoa que vou testando e vou mudando. Às vezes é até difícil para quem trabalha com você acompanhar isso. Fala, nossa, mas ela começou isso aqui, agora mudou, é muito rápido para mudar. Porque eu tinha essa emergência, né? Então, não deu certo aqui nesse clube, vamos mudar, eu preciso achar outro apartamento, não tem tempo de chorar, não tem tempo de lamentar. Eu tô adorando aqui, mas vou pra mas lá. Eu tenho que ir lá, Acabou. Lá eu vou conhecer outras coisas. E eu sempre fui muito curiosa. Então, em cada cidade que nós paramos, eu assim, rastreava todos os pontos, os melhores restaurantes, os melhores locais, assim, eu aproveitava muito. O Branco falava assim, eu não aproveitei nada, mas a Kathleen, se você perguntar, ela sabe tudo. O melhor lugar, o melhor bairro.
o melhor restaurante, o que eles gostam de comer. Eu entrava assim na cidade, no nativos mesmo do pessoal. Quando a gente viaja, a minha mulher fala assim, ó, vamos sair do roteiro do turista e vamos na vida daqui. É isso. O então, que eles fazem? O que eles comem? Ela adora ir para... que ela fala, né? Até o americano, ele se refere a isso como ordinary life, a vida cotidiana. Cotidiana. Né? Você conhecer ali o local, mas assim, a raiz do local. Não ficar, sabe, eu vou Aquilo pro que é Rio, legal, que é bonito. sobe lá, desce, pô, não. então... Vai lá, se aprofunda, vai, né, vai sem risco, mas vai conhecer o legal, né, o local. O que eles vivem, né, como eles agem ali daquela forma. E a gente faz isso. Enquanto isso, Fábio Simplício, está construindo a vida dele, jogou no São Paulo, se não me engano, do São Paulo foi para o Roma. Roma, Itália. Fez uma carreira belíssima. Como é que é a história do Fábio Simplício e do Branco se cruzam? É muito legal, assim. Quando fomos para o Japão, o Branco chegou e depois, se eu não me engano, o Fábio chegou depois de 6 meses. Sim. E aí nós conhecemos Vocês o Fábio. chegaram primeiro? Nós chegamos primeiro. E o Fábio veio da Itália, chegou 6 meses depois. No mesmo clube? No mesmo clube, Cerezo Osaka. E assim, a gente brinca que já deu muito certo de cara. Ele e o Branco já se conectaram, eu com a Elaine. São aqueles irmãos que a gente não escolhe. Exato, que não escolhe. E deu muito certo. E aí de lá marcamos viagem, começamos as famílias se conhecerem, a conversar e tal. E naquela época eu lembro que eu estava fora, sabia que a minha família precisava de mim, mas eu ficava antenada na moda, o que estava acontecendo e já acompanhava a franquia, porque eu sempre trabalhei com franquia, né? Sim. M-Office, Sim. Ópera Rock. Então, eu sempre achei que a questão da franquia era uma segurança. Então, eu sempre acompanhava, né? E eu lembro que estava lançando aqui o Chiquinho Sorvetes. E eu falei para o Começando. Que hoje deve ter 1000 lojas, sucesso nacional. Comecinho. E aí eu falei, numa conversa, eu falei, Fábio, Branco, tá vendo essa franquia aqui que está começando? Isso aqui, daqui uns 3, 4 anos, vai estourar. Seu bicho. Vai ser assim. E é da nossa cidade. Eu sei que ele é de outra cidade, mas começou a expansão aqui, né? Isso. Eles começaram a expandir aqui. E aí o Fábio é mais parecido comigo, assim. Não, vamos atrás, vamos ver, a gente é mais ousado. Ele é entusiasmadão. E o Branco já é mais pé no chão. Isso é ótimo. Para uma sociedade, isso é perfeito. E aí que avance e um que puxa o freio. E aí o Branco, não, gente, nós estamos longe, falta muito tempo para aposentar e tal. Eu falei, gente, compra, vai por mim, né? Eu tô acompanhando, o que há lá na nossa cidade e tal. Eu e o Fábio chegamos a entrar em contato. Sim, se eu não me engano, era muito baixo, era tipo uns 80 mil para abrir uma franquia de Chiquinho, que hoje já, né? Nossa, Na época era 60, 70 mil. Era aquele comecinho. Uma máquina de sorvete e tal. A gente olhou até para abrir em Itapecerica da Serra, a cidade do Fábio, né? E aí o Branco falou, não, tá muito longe, não tem como. Aí o Fábio e o Branco sempre acreditou no meu profissionalismo como gestora, né? Sim. Já tinha essa experiência, então o Fábio falava, se cuidar, Ou seja, dos 4, era você que tinha mais vivência de comando de equipe, de gestão de loja. Exatamente. Aí eles falaram, não, se você cuidar, eu tô dentro. E o Branco começou a tirar isso, né? Falou, não, gente, nós estamos longe, de fato, ele tinha razão, né? Nós estávamos no Japão, como é que a gente ia cuidar, né? Não tinha como. Ele falou, não, quando eu aposentar, já conversei com a Kathleen, aí ela vai cuidar, ela vai ver o que ela quer investir e tal. E ele passou isso. Bom, passou 3 anos, eu lembro que o Fábio ligava e falava, tá vendo? Eles se apelidaram de feinho, né? Tá vendo, feinho? Olha como que tá chiquinho aqui, já abriu não sei aonde, abriu em São Paulo. E ele acompanhando, e ele acompanhando, né? Aqui, e aí eu falei, não, no tempo certo a gente vai abrir algo. E foi o que aconteceu, assim, depois de uns 5, 6 anos, apareceu uma oportunidade de um investimento, de uma franquia. Depois que nós viemos do Japão, fomos para Salvador. De Salvador, voltei para a cidade com os meninos, que começou a alfabetização, então era o que a gente tinha combinado. E aí por incrível que pareça, eu sempre achei que eu ia investir no ramo da moda. E aí, mas eu sempre amei a comida e era uma das coisas que me tirava o sossego. Se você senta, não tem coisa pior que você sentar num lugar e comer uma comida ruim. Verdade. Você paga, isso te acaba com o dia. É uma experiência que, acaba o momento da família. Era uma coisa que eu voltava frustrada. Saí, nos arrumamos, levamos nossos filhos. Chega lá, você come uma comida, tipo assim, acaba com o seu momento. Comida é uma coisa tão sutil, Kathleen, que é assim, ó. Às vezes, você fala assim, é famoso,
é caro, não foi legal. Não é legal. Não foi legal, né? Não é porque é caro e famoso que é bom. Exato. Tem dia que não tá bom. Exatamente. Tem dia que você vai num restaurante excelente que não tá bom. Então, o restaurante, ele trafega muito no campo da sutileza, do cuidado, envolve a experiência. A comida pode estar perfeita se você for maltratada. Acabou a experiência. É muito delicado. É um momento de amor, de celebração, de família, que pode ser estragado por qualquer porcaria. Qualquer coisa mínima. Eu sempre digo que a questão da alimentação ela é sagrada, né? Sagrada. É algo que, tipo assim, Sagrada. tem que ser tudo muito certo. Porque aconteceu qualquer coisa, E às vezes acaba. você vai num lugar simples e sai encantado. Encantado. Porque as pessoas foram amáveis, a Mas comida é estava uma delícia, né? simplesinha. Eu costumo dizer isso, que não tem a ver com valor. Não tem a ver com não valor. tem. Mas tem a ver com aquilo que eles entregam, né? Aquilo que você recebe. Tem a ver com a expectativa que você sai de sua casa, com a sua família, com aquele momento. Então tem que casar tudo isso. Então isso era uma das coisas que eu visitava e o pessoal, eu chegava no lugar, eu tinha amigas que já tinham passado por isso e elas falaram, vai tal lugar que é bom. E às vezes eu voltava frustrada, eu falava, gente, eu preciso entrar mais dentro dessa cidade, eu preciso entrar nos becos, né, nas vielas e ver o que tem. E você descobria lugares fantásticos que não era conhecido e você saía de lá encantado. Então isso era uma das coisas que eu tinha em mente. Sim. Né? Mas eu sempre achei que quando voltasse, eu ia investir em moda. E aí eu tive uma amiga que me indicou um restaurante, fui lá, comi, deu super certo, uma comida fresca, de qualidade. Eu falei, nossa, é isso que falta. Porque aí você começa a andar e caminhar, você começa a ver as dores do mercado, né? Você começa a analisar, você fala assim, isso falta. Né? Então, eu sempre fui apaixonada por shopping. Trabalho de shopping desde os 14 anos. Sim. Conhece Então, aquela vida, sei. aquele dia a dia, aquela rotina. Sei tudo sobre Sim. shopping. Então, quando eu estava em outros... Quando você muda de uma cidade, a primeira coisa que você vai ver é shopping. Porque você sabe que está lá dentro tudo. É um ponto de acolhimento. É um ponto de acolhimento. Verdade. Porém, na maioria das vezes, 70% eu me frustrei com alimentação de shopping. Porque você ia... Não, eu vou achar tudo aqui, já almoço e já resolvi meu problema. E aí você sentia que a comida não era de qualidade. Marcas, né, conceituadas. Isso era uma coisa que me frustrava muito. Então, eu tinha isso em mente. Quando voltei para Rio Preto, conheci essa franquia. Eu falei, nossa, que legal essa franquia. Comida de qualidade, é uma dor do mercado, alimentação. Me apaixonei pela alimentação. Fui estudar, capacitar, né, sobre a alimentação e me apaixonei por ela. Resolvi investir. Nesse que eu resolvi investir, foi uma loja menor, fiz o teste, né, saí super bem. Logo depois veio uma proposta para abrir no shopping, que é a área que eu gosto bastante. E o Fábio, o Fábio entra, eu falei, Fábio, olha, tá tendo uma franquia assim, 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 quer investir, né? E ele disse, O vamos. grupo já havia ou não? Não, o grupo... Vocês ainda não tinham dado personalidade de grupo, porque hoje A gente ainda não tinha... o grupo Santos e Simplício, que vocês criaram. Exatamente. A gente ainda não tinha. Existia fala, existia negócio, mas ainda não existia o grupo Santos e Simplício. Sempre foi Santos e Simplício, mas Sim. assim, depois dessa franquia que nós abrimos CNPJ e tudo mais, Aí e que ficou um passou a negócio ter a sério. personalidade jurídica. Porque a gente, esse grupo, o Grupo Santos e Simplício, eu costumo dizer que a gente é muito privilegiado, né? A questão da sociedade assusta muito as pessoas, né? E eu costumo dizer que para nós, assim, foi algo muito de Deus, porque eles são maravilhosos, né? E é de muita confiança, ambos conhecem o caráter de cada um. Sim. Então, se o Fábio falar que é A, se eu falar que é A, O Fábio tem uma história linda, né? Linda. Ele é um cara extremamente humilde. Eu sempre, nunca vou esquecer de um especial, de uma entrevista que o Milton Neves fez com ele. Foi linda. Foi linda. Ele contou, né, a história da vida do Fábio. É linda. O Fábio tem uma origem muito humilde. Ele e a Elaine namora, se eu não me engano, desde os 14 anos, assim. Então a história é parecida, muito, inclusive. eles são muito, assim, eram novinhos, na mesma rua, né, no mesmo local. E eles são, assim, eles são muito maravilhosos, né? E eu sou muito privilegiada de ser sócia deles e eu sou muito feliz de estar com eles, assim. Então, o Grupo Santos e Simplício, a base deles é uma base de muita confiança, né, e de muita verdade. Porque eu costumo dizer que as pessoas que são parecidas, os mesmos princípios, elas acabam se juntando, É verdade, né? é verdade. E foi isso que aconteceu. Parece que é uma atração natural, Exato, assim. exato. Esses dias, né, eu tava bate-papo com a minha mulher falando assim, puxa, você já percebeu uma coisa? O quê?
não aproxima gente ruim. Namorado bom das filhas, legal. Isso é muito namorada bom dos filhos, esposa do filho mais velho, mãe dos nossos netos, é gente Muito bem. da melhor qualidade, entendeu? Se aproxima, sai rapidinho, né? Ó, Você já mas percebe isso é que uma já benção, é bom. não, mas isso é uma benção. Isso é maravilhoso. Entendeu? Então isso me dá uma alegria que eu falo, caramba, de onde vem isso? Graças a Deus. Graças a Deus. Né? Os meus princípios, né? É o ecossistema que se junta aí. Eles se encontram. Exato. Que legal. E é isso que aconteceu com o Santos e Simplício. O Fábio entrou de sociedade, né? E durante aí 1 ano, 2 anos, eu entrei e assumi essa franquia. Foi de alimentação, apaixonei alimentação. Falei, é isso que eu quero. Tá. Quero me aprofundar nisso. Agora, você teve a oportunidade de viver parte do do lado franqueado. de lá do balcão, né? E como é útil para o franqueador ter sido franqueado um dia. Sim, eu acho que todo franqueador ele deveria ser um franqueado, pelo menos no mínimo 1 ano aí, porque às vezes o franqueado ele vai reclamar de coisas que o franqueador não tem nem noção de que acontece, Sim. né? E isso aconteceu comigo. Então, eu tinha a expertise do negócio, da gestão, eu conhecia o shopping, eu tinha toda a habilidade, e mesmo assim eu sofri muito. Então, eu fico imaginando o franqueado que entra sem ter nenhuma experiência. Sim. Né? E como eu já tinha essa experiência, eu sempre levava isso para a franquia não entendia o que eu estava dizendo, porque não conhecia o que era atrás do balcão, né? Existem muitas franquias que constroem algo constrói de papel, mas na prática ali no dia a dia é muito diferente. É uma realidade muito diferente, né? Então eu fiquei durante uns 2 anos aí, sofri bastante, não tive suporte, né? E nesses 2 anos, tudo que eu via que era uma dor, eu comecei a trazer solução para dentro da própria operação. Sim. Então, eu falava, eu não posso ter isso aqui, eu preciso trazer uma solução. Isso aqui eu não acho que dá resultado, que é interessante. Eu vinha e trazia uma solução. Sim. Então, durante 2 anos e meio, quando eu me vi, eu tinha refeito essa operação. E eu sempre fui, assim, apaixonada por, acho que todo brasileiro, né? Churrasco. Então, assim, eu tenho uma frase que tudo acaba em pizza. Eu falo que tudo acaba em carne. Tudo acaba em do carne, churrasco. é verdade. No Brasil, no mundo inteiro. Se a gente começar a falar de churrasco aqui, Kathleen, a gente tem que fazer outro podcast só para falar churrasco. de churrasco. Tudo acaba em carne, no É. mundo todo. Onde eu passei, em todos os lugares, a carne é carne, né? E cada um com a sua cultura, com o seu jeitinho, mas eu sempre observei que era carne. Né? E no Brasil a gente faz aí o nosso churrasco, nosso vinagrete, o nosso arrozinho, é a nossa terapia, a nossa terapia. é a nossa junção de família, é a nossa, verdade. é a forma que a gente diz eu te amo, muitas vezes, vamos se verdade. juntar e fazer um churrasco, né? Sabe uma coisa que eu lembro? A gente ia na praia com amigos, né? E eu tinha um amigo muito engraçado. E aí a gente já estava 5 dias na praia e teve churrasco todo dia. Aí as mulheres falaram, pô, não daria pra gente fazer um negócio diferente hoje, né? Ele olhou e falou, não, vamos fazer um macarrão, alguma coisa, mas vamos acender a churrasqueira para ficar ali do lado. Não vamos nem fazer churrasco, mas vamos ficar ali do lado para poder tomar uma cerveja. Olha aqui, é a magia. Né? O Cortella fala disso, ele fala, churrasco não é almoço. Churrasco são horas de convivência. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É verdade. Que legal, né? A carne é maravilhosa. Uma coisa. E onde a gente passou, assim, no mundo todo, eu observei que era carne, não era churrasco, era carne. E no Brasil, a questão do churrasco, né? Era uma coisa muito sagrada e eu falei, nossa... E, assim, a gente teve uma vivência, por exemplo, como meu marido jogava muito de final de semana, nós nos adaptamos para fazer churrasco toda segunda. Então, eu fazia eu e ele e meus filhos. Estava no Japão, era o lazer segunda. Gastronômico. Lazer. Né? No Japão, você chegava lá, eles estavam com a churrasqueira no meio da praia, com o espetinho deles, da carne deles, no meio da praia. Eles já têm um hábito de fazer um churrasco na praia. Então, eu comecei a olhar, eu falei, gente, tudo é carne. Todo mundo ama carne. Né? E aí, o pessoal que não gosta de carne já se adaptaram. Né? Uma coisa também que é uma tendência, né? Muita gente que quer emagrecer vai para a proteína. Né? Proteína com pouco carboidrato. E funciona. Funciona muito bem. Não aquelas dietas loucas de só comer proteína também, que não precisa. Mas a proteína é algo realmente fabuloso. Mas o que eu queria saber é o seguinte.
SK, como é que nasce? O ponto de decisão, o dia que vocês falaram, ó, nosso negócio é uma steakhouse, é inspiração naquela comida texana. Como é que nasceu isso? De onde veio essa ideia original e como que os sócios decidem que seria o futuro de vocês? Então, após 2 anos que eu sofri bastante, né? Com essas dores que eu tive do que eu investi, sem suporte, coisas que você vê aí no dia a dia, né? O franqueado sem suporte, a franquia não tendo noção de como é essa operação, testando com o seu dinheiro, testando produtos dentro da sua operação. Eu comecei a perceber que a gente já tinha feito um negócio dentro do próprio negócio. Sim. Quando eu me deparo, eu falo, nossa, mas eu não queria que fosse só essa linha. Eu gostaria de colocar uma carne, um churrasco. E eles negativavam isso. Falava, não, os clientes, eles querem. Né? Eles pedem isso. E após uma reunião com os meus sócios, eu apresentei para eles, eu falei, olha, expliquei tudo isso que eu te falei, do mundo todo, da carne, e eu falei, precisa ser algo muito parecido. Nós lembramos, né, na questão dos Estados Unidos, das casas de carnes antigas, que o pessoal escolhia a carne, o ponto da carne, fazia conforme o ponto que o cliente quer. Isso é muito difícil você encontrar, né? E aí, por ser uma loja de shopping, nós tínhamos os lugares que nós passamos, que tinha essa ideia no Brasil, era muito caro os pratos. Era na faixa de 100 e pouco, uma peça, um corte, R$200, né? E eu falava, gente, não é possível que é só lá. Não é possível que eu tenha que ir em São Paulo, no melhor bairro, pagar 150, 160 reais e escolher o corte, escolher o ponto, né? Comer um arroz. E eu apresentei para eles. Eles automaticamente falaram, Kathleen, isso é maravilhoso. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Eu queria sair da comida congelada, já queria a questão, já tinha feito isso dentro da minha operação, a comida natural, orgânica e tal. Vamos fazer. Olha, aliás, eu queria fazer um destaque aí. Hoje, o cliente não sabe, o cliente não percebe. A gente percebe. Eu aprendi isso com a Betina. Isso. A identificar um restaurante que está recebendo carne congelada, comida congelada e esquentando, separar de um restaurante onde tem comida de verdade. Comida fresca, comida feita ali. A experiência é outra, completamente diferente. Não tem comparação. Quando você pega e você vê que aquela comida, ela é assim, pasteurizada, ela é uma comida sem vida. Ela não é gostosa, ela não é saborosa. A diferença de uma comida que foi congelada para facilitar o processo de uma comida que foi feita ali no dia é completamente diferente. E uma coisa que eu adoro na SK, que é o seguinte, tem dia que eu quero comer e tem dia que eu quero beliscar, entendeu? E ali tem as duas alternativas. Se eu quiser beliscar uma picanha deliciosa, uma linguiça fantástica, eu vou tomar um chopp e vou ficar beliscando ali indefinidamente. E se eu quiser almoçar ou jantar, é uma super experiência. Se eu quiser um corte, um ancho, tem carnes lindas. Se você quiser uma panceta. Adoro. Tem também. Tem para todos os gostos. É justamente isso que eu apresentei para eles. E a gente viu uma dor no mercado. E eu comecei a falar da questão da saúde. Porque é isso, nós estamos falando de saúde. Uma comida de qualidade, uma comida natural é saúde. É saúde, é você sair da sua casa e você ter a mesma opção fora da sua casa. A comida da sua casa, fora de casa. Então, quando você fala de comer todos os dias, quem trabalha principalmente fora e almoça fora, comer uma comida congelada todos os dias, nós estamos falando de saúde. Aliás, eu percebo outra coisa quando eu vou ali na SK. Eu percebo que o funcionário do shopping come lá. A maioria. Muita gente. A maioria. Nós temos um cardápio específico, né, para o funcionário do shopping, justamente pensando nisso, né? Imagina, todos os dias eles comendo a comida congelada. Então, quando nós chegamos, a ideia, isso vai com a questão do princípio que eu te falei, de ajudar e de amar pessoas, de cuidar das pessoas, deu muito certo, porque eles são, assim, os nossos
Fãs número 1. E os teus garçons, eles começam a ser conhecidos pelo nome, conhecem o nome dos clientes e aí a coisa só vai para frente. Desde né? quando nós abrimos, assim, nós abrimos até na pandemia, né? Isso daí é uma coisa Sim. muito legal de se falar. Resolvemos, conseguimos fazer o distrato, abrimos a SK Steakhouse inspirada realmente numa casa de carne texana. Sim. Desde o ponto da carne, você escolhe o corte. Uma coisa legal, eu não quero comer arroz e feijão, que o pessoal fixa muito, né? Arroz, feijão Sim. e uma batata. Não, Isso. hoje eu quero comer um legumes, hoje eu Isso. quero comer um purê de batata, hoje eu Isso. quero comer um macarrão. Então, você monta o seu prato. Então, você começa desde a essência. Vocês têm um purê lá que é delicioso, Maravilhoso. parece aquele aligô, É, né? é Assim, com maravilhoso. queijo, ele é divino. Eu amo, assim, É. creme de milho. É. Então, eu quero comer churrasco hoje no almoço. Você escolhe lá sua picanha, seu vinagrete, sua farofa caseira, né? E seu E arroz. se um dia você quiser alguma coisa mais de cotidiano para lembrar da tua casa, comida é memória afetiva. Você vai comer Você um vai arroz e comer feijão, arroz vai e comer um feijão, bife vai delicioso. comer. Você monta, exatamente, Isso. né? Eu costumo dizer que a comida tem muito a ver com o nosso humor, com É, o que nós estamos, né? Hoje eu quero comer uma coisa simples, rápida, ou eu quero comer um petisco, conforme você falou, então você escolhe. Então essa é a essência, eu escolho aquilo que eu quero para o dia, para comer, mas sabendo da qualidade, da procedência dos alimentos orgânicos, né? Tudo feito lá na hora. Por exemplo, nosso parmegiana, o nosso molho é feito lá, então a gente cozinha o molho 6 horas, durante 6 horas, com tudo natural, né? Tomate mesmo. Então, você percebe Claro. que existe uma diferença. Agora é aquela história, né? Outra coisa que me chama a atenção. Desculpa eu ficar te interrompendo, Imagina. porque eu sou fascinado por esse universo aí, né, do Fique à vontade. alimento. E assim, é uma tendência a franqueadora querer que o franqueado compre os produtos homologados por ele, e aí vem o enlatado. Aí vem, não vão te permitir fazer o molho local. Vão querer que você compre aquele molho, e vamos ser sinceros, Kathleen, aquele molho ali tem um retorno para a franqueadora. E você fica escravizado ao fornecimento do produto, aos fretes, né? Você fica escravizado às embalagens que você tem que comprar. Né? Todo o Encarece seu a lucro, operação. todo o seu lucro daquele prato, ele vai ficar nesses processos, desde o frete, do enlatado, porque o industrial ele é mais caro ainda, né? Então, ele vai ficar, eles vão te amarrar de uma forma que é o que eu sofri. Tudo aquilo que eu sofri, Você evita eu trouxe pro solução teu para o franqueado meu agora. franqueado. Então, Que legal. São coisas que eu sabia. Por exemplo, um molho enlatado, ele custa uns R$15, 500 ml, né? Você fazendo ali, você tem um custo de 6. Sim, que é e tomate. melhor, e fica mais gostoso. É outra Qualidade história. de vida, saúde, É. né? E paladar. Não Então, vai tem comer nada comparado, conservante, não vai comer conservante, química. Exatamente. Né? Exatamente. Então, isso era uma das dores. Tudo que eu trago hoje para SK, para franquia, é a solução de uma dor. Então, Sim. automaticamente a gente deixa esse franqueado livre para ele, a gente faz todo o treinamento, né? Tem a universidade corporativa, que eles vão passar para os treinamentos, as receitas e tudo mais. E ele fica livre para fazer. Entrou na rede, login e senha, começa a compreender o que é o universo SK. Exatamente. E todas as receitas ali, a gente treina, né? Todos os funcionários, colaboradores, para fazer exatamente a padronização da loja piloto. Né? E aí tem gente que fala assim, mas se fizer tudo lá não tem padrão. O Gustavo estava me contando, tem quantas receitas programadas naquele forno? Nós já estamos com umas 80. Padrão. 80 receitas. Isso é padrão. As receitas estão todas programadas no forno, né? E o franqueado, ele vai ter uma facilidade. Pô, eu vou ter que ter um chefe local? Não, porque o forno, ele está programado para produzir o que você faz todo dia. Eu achei a nossa genial. cozinha, a gente trouxe bastante tecnologia para ela, né? Justamente começando por esse forno combinado. O grill, a gente trabalha com um grill que as carnes ficam ao mesmo ponto. Esse grill, ele é programado. Se você for lá e falar, eu quero mal passado. Eles apertam o número 2 do grill, a carne mal passada. Número 3, ponto mais. Número 4. Então, qualquer pessoa que nunca trabalhou com isso, ele tem, após esse treinamento... Não vai depender de olho, não vai depender de ficar ali. Em cima. Né? Então, a gente criou
o projeto da cozinha é justamente para tirar mais uma dor, que Sim. é o que o investidor tem que ficar contratando chefe, ou em cima, ou só ele fazendo, não. É totalmente Agora, já padronizado. Kathleen, é claro que isso reflete em faturamento, Sim. né? Porque a pessoa vai lá, gosta, volta, indica, né? E isso acaba repercutindo. Até antes da gente entrar nesse assunto do faturamento, eu queria te perguntar da história do nascimento da primeira franquia, que é Campinas Shopping Dom Pedro, digamos, com destaque, porque é o maior shopping, é um dos maiores shoppings da América do Sul, em metragem, ele é bárbaro, né? É isso mesmo. E a loja nasce em Campinas, que é uma das praças mais disputadas do Brasil. Eu diria que Campinas é capital no interior, né? A verdade é essa. verdade. Ela é bárbara, É né? verdade. A loja piloto, ela nasce na pandemia. Ela começa a ser sucesso no meio da pandemia, né? E ela começa a ter uma expressão, tanto em Rio Preto como região. A gente começa a receber. E as pessoas começam, é franquia? Exato. Ô, como é que eu- franquia? Isso aqui é franquia? E muitos clientes Bom sinal. ligavam o telefone, isso aqui é franquia? Não, mas assim, é muito diferente, é padrão, prato é padrão, vocês têm sacola personalizada, É bonito. guardanapo, e aí eles começaram a falar, de onde vem? Que franquia que é? Não somos só uma loja piloto e tal. E nesse meio tempo, depois de 2 anos e meio, e eu fiquei segurando, isso eu estou te falando de 6 meses de abertura da operação. Fiquei assim, não, gente, eu não quero franquear, eu abri, Calma. calma, vamos com calma. Mas me deixa o teu nome aqui. Mas dá aqui seu nome, que eu não quero, mas eu vou entrar por isso. Que legal. Eu vou entrar esse caminho aí. É? E aí, depois de 2 anos e meio de teste, né, uma loja que super faturava, cada vez que passava ela aumentava o faturamento. Veio o Celso, que é o nosso franqueado do Dom Pedro, ele, a Emily, comeu lá, falou, gente, eu quero levar essa loja. O Celso é do Alphaville, São Paulo, eu quero levar essa loja para qualquer cidade. Ele não tinha nem a cidade, eu só quero levar essa loja. Legal, pode ser Alphaville, pode ser em Minas, pode ser em Poços de Caldas, pode ser em qualquer lugar. E eu quero que a minha filha esteja à frente e tal. E aí eu já estava, depois de 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, eu falei, bom, eu vou padronizar, eu vou fazer a formatação para eu ver, fazer o teste, se essa operação, né, para o outro. Porque toda a preocupação que eu passei, eu não queria passar para o outro. Para mim é algo de sucesso, é uma coisa que deu muito certo, então eu preciso agora validar para ver se para o outro também acontece, né? E logo a gente encontrei a doutora Thalita, que me apresentou você, né? Que legal. E começamos a formatação. E você ficou lá um tempão, validou, olhou. Doutora Thalita também, foi algo bem... Passou em todos os testes a marca, fizemos algumas adaptações para facilitar ainda mais para o franqueado. E eu me senti segura em abrir a porta, assim, né? Sim. E foi o Celso que foi a pessoa que foi muito decisiva. O Celso se entusiasmou de uma forma, né? Que De uma legal, forma que ele falou, não, eu vou... Levou para o Dom Pedro, né? E, obviamente, o Dom Pedro é o Dom Pedro. Bárbaro. Eu fiquei, assim, Bárbaro. encantada por ser a primeira loja já no Dom Pedro. Falei, meu Deus. E o que é legal, que vale muito, assim, a gente levantar, falar, antes do Celso abrir, eu mandei a nosso plano para os shoppings. E quando... Todos eles me trouxeram uma devolutiva. Kathleen, você tem portas abertas em todos eles. Ó, que legal. Por quê? Justamente pela comida caseira. Então, eles falavam É uma assim, demanda ninguém que quer tem em mais. todo lugar. Eles né? falaram, olha, a gente está procurando agora uma franquia desse jeito. Sim. Então, o Dom Pedro, ele tinha outras pessoas à frente nesse ponto, como você disse, é muito concorrido, mas eles estavam segurando para aparecer algo que fosse orgânico, que viesse agora nesse conceito que a gente está trazendo, né? E ela autorizou, automaticamente o Celso foi lá e inauguramos. Graças a Deus está aí. Que legal. E, pessoal, mesma coisa que aconteceu na Piloto, aconteceu lá. Os vendedores, os lojistas, todos vão, são aprovados. Porque eu costumo dizer que a validação primeiro é por eles. Para aqueles que estão comendo todo dia. Se eles voltam, isso é uma... né? Porque comer uma vez e não voltar, é normal. Mas comer uma vez, voltar a segunda, a terceira, a quarta, e você já conheceu o nome, é uma validação assim popular muito importante. E eu acho que uma coisa também que vocês acertaram muito foi na estratégia, porque
O brasileiro adapta muito, né? Então, por exemplo, começou a surgir o quilo com churrasco, né? E aí é o quê? É um quilo normal, onde tem lá, né, os alimentos e tal, e tem uma churrasqueira ali no canto, você vai lá e pega 1, 2, 3, 4 cortes de carne e pesa. Só que é o seguinte, né? Não tem cara de steakhouse. Steakhouse é festa, steakhouse é experiência, é jornada, né? O que eu acho que vocês mais acertaram foi a carne no modelo steakhouse, cortes lindos, tudo muito bonito, tudo muito bem apresentável. É gostoso. Eu como com os olhos. Se eu ver um negócio, né, que faz sentido para o estômago, eu vou naquele. Vai naquele. Né? Agora, o que me chama a atenção? É a carne mais atraente acompanhada do charme dos acompanhamentos brasileiros. Porque pouca coisa é mais gostosa que uma mandioquinha bem feita, um purê de batata daquele que vocês servem. O vinagrete, né? Os ali. legumes amanteigados, o vinagrete, aquilo é tudo da nossa memória, da nossa cultura. E essa combinação é que faz da SCA um negócio novo, um negócio gostoso. Exatamente. A gente tem esse retorno dos clientes e eles sempre falam isso. Ele fala, nossa, eu saí de casa e eu tô comendo a minha casa, ou eu tô comendo a minha avó. Né, um arroz, a gente tem um lema aí na franquia que é fazer o simples bem feito. Isso. O pessoal cria muitas teorias, muitas coisas e acaba esquecendo do simples bem feito. Quando você faz o simples bem feito e você vende uma verdade, que é no caso da SK, né, a gente tem muito cuidado em vender o que é verdade. Né? Não tem como, você não erra. Você não erra, porque as pessoas elas sabem o que elas querem. Né? Outra coisa, generosidade de porções, né? Muito generoso. Você assim, come bem. Eu acho até que às vezes eu não dou conta. Você come entendeu? bem, pessoal. É muito bem servido e muito legal. Eu fiquei fã mesmo, né? E eu queria te perguntar uma outra coisa assim que eu acho muito interessante. Vamos falar do lado negócio, né? Tem muita alternativa, né? Agora, quando a gente vai direto ao gosto da população, então vamos falar, churrasco, carne, todo mundo adora, né? Acompanhamentos legais, a tendência é que haja um consumo de primeira grandeza. Para a gente dar uma noção para as pessoas que estão nos assistindo, vamos falar de 2023? 2023 foi um ano de economia difícil. Vamos falar da performance dessa unidade piloto? Obviamente, por elegância, não vamos falar de Campinas, né? Porque é um negócio de um parceiro. Mas fala do teu restaurante. Como é que foi a realidade dele em 2023? A realidade financeira, negócios. Quanto ele faturou, o que ele deixou na última linha e como ele remunerou. Sim. A loja piloto, no ano de 2023, ela faturou 2 milhões e 300, né? Ela cresce muito, assim, de um ano para o outro. De quando nós inauguramos, desde a pandemia até agora, todo mês ela supera o ano anterior, né? E ela deixa 30% o mês. Assim, é uma operação muito, isso validado, assim, né? E cada vez que passa, a gente tem a convicção de que as pessoas estão procurando, de fato, uma comida de verdade. Porque o crescimento dela é absurdo. Né? Uma loja piloto de 40 metros, vender 2 milhões e 300 anos, né? É diferencial. Ela é muito diferente. Ela é muito diferente. Para o investidor, e vamos falar, né? Deixar 30%, né? É muito bom. É muito bom. Difícil. Né? Quantas pessoas, Kathleen, trabalham na loja? Hoje eu tenho 17 pessoas, né? Desde caixa, cozinha, mas porque chegou nesse tamanho, né? Mas como que a loja começa? Ela pode começar... A loja começa com 12 pessoas, 12 pessoas. 3 caixas e 5 cozinhas, 5 auxiliares de cozinha. Tem os turnos de shopping, né? Isso, o turno de shopping. A gente está falando de uma loja de shopping, né? Tá. Em quantos metros? 40 metros, 60 Caramba, metros. é muito faturamento por metro. Ela é pequena, mas assim, Valente, gigante. Eu costumo dizer que é um bebê gigante, né? Muito grande. A loja de Campinas tem quantos metros? Ela tem 60 metros. 20 metros a mais. 20 metros a mais. Tem 13
13 colaboradores. colaboradores. Né? Ah, que Pessoal, bela tô bem operação. feliz. Que bela operação. Uma loja linda. E vocês remuneram bem. Vocês conseguem, né? Eu lembro, até conversando com o Gustavo falou, não, é o seguinte, olha a alegria dessas pessoas trabalhando aqui, porque elas ganham mais do que nos concorrentes diretos. Sim. Você tem uma política de remuneração que... Isso, de valorizar o ser humano, né? É. Valorizar as pessoas que estão... Eu acho que isso é a base fundamental, né? São pessoas que vão estar ali construindo junto com você, né, um sonho. Então, eu acredito que eles precisam crescer junto com você. Eles são aquelas pessoas que sonham os seus sonhos também e faz parte depois dos sonhos deles, né? Então, a gente remunera porque é algo que eu prefiro que o franqueado gaste remunerando o seu parceiro, seu colaborador, do que ficar gastando com coisas desnecessárias, como frete. Como Sim, eu não transforma centralizo, isso transforma em isso. pessoas felizes, porque Exatamente. a pessoa bem tratada vai tratar bem o Tratar cliente. bem o cliente. Né? E isso na ponta, o cliente ele se beneficia de tudo isso, né? Desde do que sai da franquia, dessa liberdade que o franqueado tem para... nós escolhemos local os fornecedores, então ele tem essa liberdade ali de olhar, de negociar o preço. A gente escolhe, autoriza a qualidade de quem ele pode comprar, mas isso é direto com o fornecedor. Automaticamente ele tem uma economia absurda aqui, e essa economia ele pode reverter para os colaboradores. Isso, um colaborador que fica com você há muito tempo, já é uma economia, né? Pensei numa coisa, assim, você se envolve diretamente com o suporte, né? Sim. Eu vi você passando períodos em Campinas. Sim, Eu eu visito Campinas, eu pessoalmente, pelo menos uma vez por mês. Mas o suporte, eu sou muito exigente com algumas coisas, sabe? Quando eu falo que a gente vem de verdade, é porque quem está por trás do Grupo Santos e Simplício são pessoas que têm nome, né, e têm caráter. Então, quando vamos escolher comprar, quando a gente vai escolher comprar uma franquia, a gente precisa escolher muito bem de quem que nós estamos comprando. Verdade. É um fake que está atrás? Não, são pessoas de valores, pessoas que têm um nome, têm algo a zelar. Sim. Então, eu, estando à frente do Grupo Santos Simplício, eu tenho uma responsabilidade muito grande o que eu estou falando. E o que eu falar, isso precisa se cumprir, isso precisa ser real. Então, eu começo na franquia desde o suporte. Então, o suporte, eu falo diretamente com o franqueado, eu dou todo o suporte. Se precisar sair daqui, lá eu mando. Nesse exato momento que eu estou falando com você, o Gustavo está lá na loja do Dom Pedro, está indo lá, passou lá. Não foi um pedido do franqueado. Não foi algo que o franqueado disse, eu preciso urgente. Não, ele foi porque iria. Porque a gente gosta de estar perto. Né? E tem gente que pode olhar e falar assim, isso é porque é Campinas. Não, é um compromisso. É um compromisso. Compromisso é diferente. É diferente. Né? Eu estabeleço compromisso que eu vou ajudar você a implantar a tua loja até você ficar na performance desejada. Eu sei que é um case de sucesso. Isso é uma validação. A Sky Steakhouse tem 4 anos. Né? Então, eu sei o know-how que eu estou passando. Sim. Então, automaticamente, o franqueado ele precisa pegar na mão ali da franquia e a franquia levar ele até essa maturidade. Né? Eu não vejo você com essa fobia de crescer desesperadamente, vender 20, vender 30, não. Você quer implantar um a um. Bacana. Um a um. Então, eu só senti esse ano da gente abrir para expansão, porque a loja do Dom Pedro fez 1 ano e ela está andando. Então, eles andam sozinhos. Até então, nós estávamos diariamente, o Gustavo de 10 em 10 dias lá, eu por telefone, chamada online. A gente é muito presente nessa questão. Olha, eu preciso de um franqueado assim, eu preciso de uma ação assim, vamos fazer junto. Então, a gente faz tudo junto. Que legal. Então, eu vendo muito isso, eu sou muito comprometida com a questão do suporte. Sou muito exigente para que o franqueado tenha todo o respaldo possível. Né? Porque ele está comprando, confiando, né, num case. E eu tenho esse case, não tem por que eu não... Eu venho de trás do balcão. Quando ele me liga, ele diz, olha, Catherine, aconteceu tal coisa assim, assim, assim. Eu sei exatamente o que ele está falando. Então, eu consigo ter todas essas soluções para ele. Sim. Agora, Kathleen, é muito difícil a gente falar de comida e não mostrar comida, né? Então, pessoal, é o seguinte, nós preparamos aí para vocês
um vídeo de excelentes momentos da SK Steakhouse. Eu gostaria que vocês olhassem o primor do preparo dos pratos, observem, né, como eles são feitos com carinho. E desculpa se eu tô te dando fome, né? Mas fazer o quê? Assistam esse vídeo que vocês vão curtir. Dê uma olhada aí no universo SK Steakhouse. Vamos lá! E aí, hein? O que vocês acharam da fome, né? É maravilhoso. Gente, ó, se você tiver a oportunidade de estar passando por São José do Rio Preto Shopping, ou Campinas, Dom Pedro, Shopping Dom Pedro, tá? Que é um shopping que todo mundo conhece em Campinas, não perca a oportunidade de ir na SK Steakhouse e almoçar, ou jantar, ou tomar um chopp, ou comer umas porções, porque é encantamento puro. Pode ter certeza, confia no que eu estou falando, porque realmente é muito legal. Kathleen, falando um pouquinho da jornada do cliente, né? Eu percebo que sempre tem promoção de chopp, que é um negócio que atrai naturalmente, e eu gostaria de saber assim, qual é o valor de consumo, comparando Rio Preto e Campinas, que são cidades completamente diferentes, de economia diferente, quanto que uma pessoa vai gastar para ter uma experiência legal lá na SK Steakhouse e passar horas agradáveis? Hoje o nosso ticket médio lá gira em torno de R$45. Né? R$45. Você vai lá, almoça, você janta, né? Nós temos hoje o happy hour, 2 chopps em dobro, né? Em chopp em dobro, mais a porção por R$49,90. No happy hour eu tomo um chopp e ganho outro. E ganho outro, isso? Exatamente. E vem uma porção por R$49,90. R$49,90. A partir de R$59,90. Sim, a partir de. R$69,90. Quer dizer, digamos, se eu sair com R$60 no bolso, eu vou fazer uma farrinha, legal, boa. Legal. Que bacana. Tranquilo. Maravilha. Ele vai amar. E os campeões de vendas? Os campeões de vendas hoje, parmegiana. Tá. O brasileiro adora parmegiana. É engraçado. Que coisa, e aqui, e também no Dom Pedro. Brasileiro, sim, né? Então, parmegiana, a gente tem o parmegiana filé mignon, aquele molho caseiro mesmo, né? Então, maravilhoso. E em segundo lugar, é a nossa costelinha barbecue, que é o nosso carro-chefe ali da marca, né? Ah, é? A gente fica 12 horas assando ela no forno combinado. 12 horas? E aí ela derrete depois. Uma delícia. No vapor. Costelinha barbecue. Costelinha barbecue. Imagina isso. Saindo daqui é direto para lá. Porque é muito legal, né? É muito legal, cara. Os meninos estão apavorados aqui atrás da câmera. Nossa, eu vou ter que ir lá. Ó, dá uma olhada. Dá uma olhada. Eles estão olhando. Eles já estão ali, ó. Daqui a pouco o iFood tá encostando aqui no estúdio, que a galera tá morrendo ter trago, de fome. né? Pois Nem a gente podia ter pedido. Aliás, assim, até sugeriram, tá? Não mas acredito. Sugeriram, mas eu falei assim, pô, não tem uma luz, né, pra comida. Não tem uma luz pra comida. A gente ia arrumar, com certeza. a gente ia gastar uns R$500 aqui, pelo que eu conheço da fome dessa rapaziada. Poxa, mas próxima. Outra coisa que eu queria perguntar para você, antes de partir para o momento fazer o quê, que é um momento muito importante do nosso podcast, eu queria te perguntar o seguinte, o preparo com alimentos naturais, a compra, pode dar a impressão que é um processo mais trabalhoso do que receber tudo pronto na unidade. Porque tem gente que pensa assim, praticidade, o caminhão encosta, entrega as latas e tal. Além da questão do aprisionamento. Você se escraviza, custa mais caro, onera a operação e deixa menos dinheiro. Exato. É falsa a impressão
de que comprar vai dar o maior trabalho do mundo? Que a pessoa vai se estressar, que vai enlouquecer de ter que comprar as coisas? Você não acaba desenvolvendo fornecedores locais excelentes que Sim. vão lá e facilitam a tua vida? Um super parceiro nosso, assim, que tem nas grandes cidades, assim, é o Ceasa. Né? Sempre. Então, o Ceasa, ele te entrega qualidade, né? Ele te entrega os produtos frescos. Compromisso. Se errar hoje, você corta amanhã. Então, assim, é totalmente errônea essa ideia, porque o custo dele, você cai pela metade, que o industrial. Tem o fornecedor hoje da carne, a gente vai até o local, então a gente deixa os fornecedores todos homologados naquela cidade para você. Então você pega o seu WhatsApp, você vai mandar mensagem, o fornecedor vai te entregar. A exigência que a gente faz automaticamente com o fornecedor, e sou eu que faço essa negociação direto, eu preciso de carne, que as carnes sejam entregues 3 a 4 vezes na semana. Porque aí manter a qualidade de fresca, né? O Ceasa, 2 a 3 vezes na semana. Então, a verdura, ela chega um dia sim, outro não. Tá? Inclusive até de sábado. Bons fornecedores de carne temos no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, né? Então, e a gente faz todo esse trabalho de construir, know-how, é o nosso suporte. Então, a gente vai, abre esse fornecedor local na sua cidade, onde você está abrindo, e daí a gente vai te passar apenas o seu telefone, o telefone do fornecedor, para que você faça o pedido. Que legal. Né? Então, assim, quer dizer, não é nada, nada vai te estressar a ponto de, né, quer dizer, falar, puxa vida, não, seria muito melhor que a franqueadora encostasse o caminhão e entregasse aqui. É uma coisa, assim, que quando você fica preso a essa questão da franquia, justamente por um valor excessivo, você não teve tempo de pedir. A franquia, você mora no Sul, sua franquia é de São Paulo. Você não pode comprar de outro lugar, que você é proibido de comprar, e você tem que esperar chegar. E aí você vai falar para o cliente o seguinte, eu não tenho, isso eu não posso vender. Então, isso gera um transtorno absurdo, além de você pagar mais caro. Você esqueceu de fazer um pedido. Quando o fornecedor é local, você consegue ir orgânico. Por exemplo, deu um movimento absurdo. Eu tenho lá tomate, acabou meu molho de tomate, tem o tomate lá, eu vou colocar ele na panela e daqui... No mesmo dia ele vai estar pronto. Creme de milho, em 40 minutos, 30 minutos ele está pronto. Do que você esperar chegar da franquia, tantos dias para entrega, perder o frete, para que você entregue para o cliente final. Então, a gente pensa em tudo. A gente pensa na economia, a gente pensa na agilidade para você, né, para que você consiga resolver dentro da sua operação. Entendi. A gente não está trazendo problema, pelo contrário, a gente está resolvendo os problemas que eu já sei que acontecem no dia a dia da operação. Sim. Então, facilita muito mais do que dificulta. A dificuldade é quando você é amarrado só nesse frete, só na franquia, e aí a franquia faz o pedido para o fornecedor para que entregue para você, então a gente tira a franquia, porque a gente sabe por que a franquia fica, a gente tira a franquia e coloca você diretamente com o fornecedor. Muito legal. Que eu sei que dá resultado. E tudo isso é ensinado durante o processo de implantação num nível de detalhamento que a pessoa não precisa, o investidor não precisa se preocupar. A inauguração da loja dele, a gente inaugura ele com a convicção do que ele está fazendo e para onde ele vai e o que ele precisa fazer. Que legal. E estamos aí de retaguarda todos os dias. Muito bom, muito bom. Ô Kathleen, investimento, né? Vamos falar, por exemplo, a pessoa que está aqui, ela, quero abrir na minha cidade uma Sky Steakhouse. Pode ter loja de rua e de shopping. É isso? Tem as duas versões. As duas versões. Tá. Me fala do investimento. Quanto que a pessoa vai investir para ter uma loja em operação? Hoje, para você investir na Sky Steakhouse, ele é a partir do 297, né? Você pode investir tanto no shopping quanto na rua. Na ponta da planilha, 297, e vai ter todos os equipamentos. Todos os equipamentos, né? Marcenaria, fachada. Que legal, tudo, 297 mil. Em quanto tempo, mais ou menos, esse capital... Vamos falar de break-even primeiro, né? Em quanto tempo vai se encontrar o retorno desse capital? Até no máximo 36 meses. No máximo, 24 e 36. 24 a 36 meses. Legal.
Dependendo da performance. E pode com muita até... segurança, eu te falo Tá, isso, né? tá. Porque tanto a loja Piloto como a do Dom Pedro... Elas encontraram um ano essa performance. Já encontraram. Tá. Em um ano já estava estabilizado. Práticas de marketing, a divulgação, o Instagram, as fotos, tudo isso fornecido pela franqueadora. Todo suporte de marketing. Suporte de marketing. Mesma coisa que todas as ações, né? Todas as propagandas, tudo oferecido pela... A gente dá todo o suporte mesmo. Que todo. legal. O franqueado, ele não tem que sair correndo atrás de um marketing para fazer uma arte para aquele dia, não. A gente manda com um mês de antecedência. Então, em fevereiro, nós mandamos o mês de março. Né? Tinha o Dia da Mulher, com as artes da mulher, a ação que nós vamos fazer para aquele tempo. A gente pensa antecipadamente. Que delícia. E é muito legal a gente convidar o pessoal para ver as nossas redes sociais, que tem muita coisa bacana, né? Sim, tem muita coisa legal. Tem os endereços que são da venda de franquia. Isso, que quem é SK tiver Steakhouse interessado, Oficial. SK Steakhouse Oficial. Ali eu encontro todas as informações, posso fazer meu cadastro, né? E tem também do restaurante, isso. Né? SK Steakhouse Rio Preto. Rio Preto, e SK onde eu Steakhouse vejo as delícias. Isso, onde né? você como... E no da franquia também aparecem umas delícias lá, porque é difícil falar da SK Steakhouse sem falar em delícia. Agora, Kathleen, tem um momento aqui no nosso podcast, né? A nossa audiência ela é composta por pessoas que têm sonhos de fazer coisas, são fazedores, são pessoas que gostam de pensar numa vida em que é possível empreender, é possível ter liberdade, né? O brasileiro empreende por natureza, o brasileiro é empreendedor por natureza, né? E aí a gente chama de momento fazer o quê, né? E eu quero fazer uma pergunta para você, e eu queria que você se dirigisse nessa câmera aqui para as pessoas que estão nos assistindo. O que você recomenda para quem deseja prosperar no universo da alimentação? Nesse universo tão disputado, nesse universo tão brigado, que tem como missão conquistar as pessoas pelo estômago, pelos olhos, e proporcionar experiências inesquecíveis para as pessoas. Se você puder responder para o nosso público aqui, eu te agradeço. Assim, eu obviamente vou defender para você que quer investir no ramo de alimentação, você procurar uma franquia séria. Porque o ramo de alimentação, ele tem muitos know-hows e tem algumas pegadinhas que você precisa aprender antes de abrir. E a franquia, ela vai te dar todo esse suporte, todo esse treinamento para que você abra com segurança. Então, eu te indico, em primeiro lugar, estude sobre isso, estude sobre o mercado. É um mercado muito promissor, é um mercado que ele passou pela pandemia, então, assim, ele é validado, né? Ele continua crescendo cada vez mais, é uma delícia trabalhar com alimentação, eu me apaixonei por alimentação, então, o primeiro passo é você procurar um suporte, uma franquia que vai te direcionar. Escolha a área que você quer, porque a alimentação ela é muito abrangente, escolha o que você se identifica, um passo, um histórico do que você quer, massa, eu me identifico com essa massa, eu me identifico com churrasco, eu me identifico com fast food, não importa o caminho que você vai escolher, importa você saber de quem você está criando, de quem está te treinando, de quem está te incentivando para isso. Então, franquia em primeiro lugar. Segundo lugar, o caminho, qual a área que você quer. E a alimentação é sucesso. Eu costumo dizer que a alimentação é 90%, 95% garantido de que é sucesso. É a atividade mais importante do franchising. Quando você pega lá o ranking, né? Onde em primeiro tem mais, lugar hoje, o primeiro lugar. Onde tem mais faturamento é no ramo da alimentação. Quando veio a pandemia, todo mundo assustou, né? Falou, nossa, o que aconteceu? Pelo vai contrário. Fechar, vai quebrar tudo. Nada. O pessoal comia muito mais. O legal da alimentação é que ela é flexível, ela dá um jeito, né? Surgiu tanta coisa legal para comer em casa, a gente aprende. Quanta embalagem nova surgiu. Ela cresceu, se desenvolveu absurdo. Bárbaro, né? Muito legal. A alimentação é criativa, a alimentação é afetiva. A alimentação é muito legal. Kathleen, eu não sei como te agradecer. Eu estou muito feliz, né? Obrigada. Você dá um baita de um abraço no branco, eu gosto muito dele. Fábio, um ídolo. Fábio, um cara que, assim,
eu falo, né? Aliás, eu tenho um parceiro de consultoria que você conheceu, o Ederson, né? Eu falei, ó, vai ter uma reunião com o Branco e o Fábio. Ele falou, legal. Eu falei, ó, só que é o seguinte, esse Fábio aqui é o Fábio Simplício. E ele é São Paulino de matar. Ele falou, não, você não tá falando que eu vou ter uma reunião. E o cara começou, né? Mas a gente traz coisas boas do esporte para a vida. Muito. Eles são competidores, eles são disciplinados. Ninguém faz sucesso no esporte se não tiver disciplina. É verdade. Né? E vocês acabaram construindo no grupo Santos e Simplício uma possibilidade de levar para investidores, para franqueados, tudo isso, esse compromisso, essa disciplina, essa seriedade, esse caráter, né? E por isso eu admiro muito o teu trabalho, admiro muito os sócios dessa empresa e eu tenho certeza que vai ser um sucesso nacional. A gente vai ver SK no Brasil inteiro com a mais absoluta certeza. Obrigada. Torço por você, torço pelos seus sócios, pela sua família. Eu te agradeço de coração. Obrigada, Pedro. Me sinto lisonjeada de estar aqui nesse podcast que é tão relevante. Muito obrigada. Puxa, eu que agradeço. Vamos dar um tchauzinho pro pessoal? Olha para aquela câmera ali, ó. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima vez. Obrigado, pessoal da CIA Técnica. E lembrem-se, curta, compartilhe, ative o sininho, dá um joinha. Toda quarta-feira a gente está no YouTube, na quinta-feira já está no Spotify. Que legal. Né? Alguns episódios com mais de 4.000 visualizações. Por ser um assunto tão específico, eu fico feliz da vida. Tá bom, Kathleen? Obrigado mais uma vez. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até semana que vem.